Olá, meu nome é Mônica Vieira, sou jornalista e assessora de imprensa do Conselho Regional de Contabilidade. Estamos aqui em mais uma edição do nosso CRCCE-Cast, um podcast que ele é veiculado em várias plataformas de streaming e também a gente aproveita, lógico, né, esse momento para gravar com os nossos convidados e soltar aí no nosso canal no YouTube, além da divulgação nas redes sociais, nas listas de transmissão, toda sexta-feira ele é veiculado, então toda semana a gente tem um encontro marcado, sempre com um convidado especial. Inclusive, a gente está aqui, né? Na verdade, era um convidado, agora eu já estou adorando, porque graças ao apoio da Estácio, a gente pode convidar mais de uma pessoa, né? Mais de um convidado, para poder aqui compartilhar um assunto específico. E hoje, inclusive, vamos falar sobre inovação, né? Inovação aqui com dois grandes profissionais, o presidente e o vice da Comissão de Inovação do Conselho Regional de Contabilidade. Estamos aqui com Antônio Macário e Cláudio Silveira. Muito obrigada por vocês estarem aqui, gente. E aí, com o cumprimento, eu já lanço logo a pergunta, porque aqui o nosso podcast é assim, é papo. Falem pra gente o que é a Comissão de Inovação aí do Conselho, né? Pronto. Que bacana, que alegria estar aqui com você do CRC Ceará e outros CRCs que com certeza a nossa comunicação chega a diversas pessoas, tá? A comissão ela tem um propósito de vida que é desvendar o futuro da contabilidade, tá? Então, qual que é o nosso futuro? Então, a comissão do CRC Ceará já está fazendo isso, né, já desde quando nós assumimos junto com o atual presidente, falando de planejamento estratégico, de como fazer comercial, de como fazer marketing, de como inovar na operação. Então, nós temos esse papel de desvendar o nosso futuro da contabilidade. Ótimo. E Cláudio? Dentro dessa perspectiva de estar trazendo as novidades, trazendo aquilo que é mais de contemporâneo, a gente também trouxe, né, dentro da comissão, esse planejamento dividido em 3 grandes grupos: operacional, comercial e o grupo de ferramentas e tecnologias. Então, a gente, dentro desse ambiente, a gente quer trazer para todos os profissionais da contabilidade essa leitura de universo e como que o contador vai estar inserido daqui para frente no futuro mais breve possível. Perfeito. Então, a comissão, né, vocês já perceberam aí, vocês ouvintes, que a comissão ela vai além, né, porque a gente sempre linka inovação com tecnologia e não tem nada a ver, vai muito além. Inclusive, o tema que a gente discutiu antes, né, na nossa pré-pauta aqui para conversar sobre o programa, a gente, né, elegeu aqui planejamento e inovação. E eu quero perguntar para vocês, né, Macário, né, por favor, responda. O contador, ele sabe se planejar? E aí, Cláudio, complemente. O contador ele sabe planejar desde a época em que ele pisa na faculdade, tá? Na verdade, é para saber. Porque quando o contador ele pisa na faculdade, nesses primeiros semestres, o Cláudio que também é professor, a gente percebe que, eu pisei na faculdade hoje, então vou ser auditor. Todo mundo puxa para esse caminho. Mas no decorrer do semestre, você percebe, não, eu vou para a área tributária, então começa a se descobrir e dali faz o planejamento do cargo dele. De carreira, né? Dele, isso, obrigado, de carreira dele. Até chegar, em que momento eu vou ser? Eu vou seguir a carreira de quê? Eu vou ser empresário, eu vou ir para a auditoria, eu vou para a perícia, Então, a contabilidade, o profissional contábil, por si só, ele já é um planejador, tá? E nesse planejar da própria carreira, ele também é um excelente planejador do próximo, dos seus clientes. Tanto é que nós temos uma agenda mensal, anual, diária, né? Vamos descer por hora, por segundo, de planejar todas as ações para atender o cliente da gente. O único puxão de orelha que eu dou é cuidado para não somente fazer o planejamento daquele para quem aquele você trabalha, seja o seu cliente, seja para quem você trabalha, mas também planejar para si. Afinal de contas, a gente também é responsável pelo futuro que nós estamos semeando hoje, tá? Perfeito. Isso que o Macário colocou é muito importante, né? Dentro da nossa profissão, a gente, como gestor, né? Como contador, temos essa ferramenta, né, do planejamento como bandeira. Então, é importante que como o Macário colocou muito bem, desde a entrada na faculdade até você se colocar no mercado, que você tenha a vertente do planejamento, né? Como um grande ideal da sua carreira. Por quê? Porque todo mundo hoje, pessoal, necessita do planejamento. A gente vê que a correção das ações que não são planejadas acarretam muito mais prejuízos para as empresas. Aquelas empresas que conseguem construir um planejamento estratégico,
conseguem construir um planejamento, por exemplo, comercial, né? Elas conseguem mais rápido e com mais eficiência atingir os seus objetivos. Só tem que ter muito cuidado, que às vezes o planejamento, ele acaba sendo o stop antes do start. Então, não tem momento perfeito, tá? Planejou, o contador por si, ele é um estrategista de pensar demais antes de ir para a ação. Em regra, nós somos assim. Às vezes é mais análise do que execução, né? Exato. Isso. Então, tem que ter muito cuidado com esse nosso perfil de extrema estratégia e ser um stop antes de ser um start. Então, não existe um momento perfeito, tá? Faz como você puder com aquilo que você tem, muda a mentalidade, não gosto muito desses termos em inglês, mas muda a mentalidade. Mindset. Tira essas coisinhas do tipo, a gente é cearense mesmo, né? Então, tira esse medo que nós temos, tá? E olha, executa, joga pra frente, errou, problema, não tem problema nenhum. Sacode a poeira, vai pra cima, replaneja, corrige, tem que ser corrigido. Corrigido tem que ser corrigido de fato. E cresce, curte o momento, curte a vibe, e vai planejando, vai executando que dá certo. Gente, a energia dessa comissão é boa demais. Estou gostando. Olha, e aí vamos agora com o Cláudio. Cláudio, me fala então, né, pegando aqui todo esse cenário que vocês tão bem desenharam, um exemplo de como inovar com planejamento ou planejar com inovação. Me conta aí, me dá um exemplo aí do dia a dia aí, para a gente poder conversar com os nossos contadores e contadoras que estão nos ouvindo. Eu tenho utilizado durante o dia a dia um mantra, quase que um mantra, né? De que a melhor ferramenta, o melhor parceiro da prática é a teoria. Então, é muito importante uma ferramenta simples que a gente vê lá no começo da faculdade, a gente vê em tudo que é livro de gestão, né, Macari? Que é o PDCA, que é uma simples ferramenta lá da administração que você deve todo dia usar. Planejar, desenvolver, controlar e avaliar. E fazer esse ciclo acontecer naturalmente dentro da sua carreira, dentro da execução das suas atividades. Por quê? Porque é só na execução que a gente vai conseguir enxergar as melhorias. E dentro desse processo de inovação, que deixando bem claro, né? Inovar não é criar novamente a roda, né? Isso já foi criado, graças a Deus a gente já está numa evolução muito grande. Mas inovar é melhorar aquilo que você já faz. Então, dentro do ciclo do PDCA, lá na hora do controle, na hora da avaliação, você tem o grande momento da inovação. É nesse momento que surgem as inovações, que você consegue implantar as melhorias, seja no sistema, seja no operacional da sua empresa, seja na maneira com que você se comunica com o seu cliente ou seu parceiro, né? Então, a inovação surge nesse momento que você está avaliando lá o seu planejamento. Muito bom. Deixa eu traduzir isso para o cearense. Por gentileza, por obséquio, por obséquio. A inovação, ela não está, como o Cláudio falou, em sempre criar algo, né, mirabolante, extraordinário, não. Inclusive, passar para evitar aquele trabalho de corno, tá? Não estou chamando ninguém do tipo, tá? O que é que eu digo lá na empresa? Demais, O trabalho de corno é aquele trabalho repetitivo, tá? Não estou chamando, pelo amor de Deus, ninguém de corno aqui, tá? Quem esteja... Não se sinta, É aquela execução chata que ninguém quer ser, ninguém quer fazer. Então, a inovação, ela pode passar por isso. Olha, se eu tô em cima que o Cláudio falou... E pode, inclusive, se tornar prazeroso, né? Sim, pois é. Tira todo o peso, entendeu? Tira todo o peso. A inovação pode passar por isso. Em tirar todo o peso, como o Cláudio falou. Peraí, se eu estou fazendo algo hoje que é trabalho de corno, que é pesado, que ninguém quer fazer, existe uma forma mais tranquila de fazer. A inovação, inclusive, uma pessoa muito boa para inovar é o preguiçoso. Massa. Porque o preguiçoso, ele sempre vai procurar um jeito mais fácil ou melhor de executar. Perfeito. Tá? Ou de criar algo. Então, assim, pensa como preguiçoso. Tá? E o preguiçoso, ele vai perceber uma demanda, uma dor e vai criar uma solução muito mais interessante para aquilo. Tá? E aí, sintetizando o que vocês estão falando, eu adorei, porque eu anotei aqui a frase, já vou usar, já. Inovar é a melhoria do que você já faz, isso. Né? É simplesmente isso, né? Eu falo, eu mesma, né? Eu sou profissional de marketing, enfim, não sou contadora como vocês, mas, por exemplo, uma área que eu não gostava de fazer de jeito nenhum era o financeiro, né? Ai, meu Deus do céu, eu sou também empreendedora, meu Deus, o financeiro, né? Aquela história, eu trabalho de corno, eu não vou ficar olhando planilha, extrair essas coisas.
E realmente o inovar é aquilo, peraí, calma. É claro que eu aprendi pela dor, mas depois da dor passou pelo prazer, então já é uma rotina, né? Eu acho que inovação também deve ter muito isso de rotina, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu faço no dia é ver o financeiro, depois eu sigo para as outras atividades do dia. E isso acabou se tornando prazeroso. Poxa, ai, as contas foram revisadas, ok, agora eu posso seguir, né? E aí eu quero aproveitar e perguntar para vocês, né? Foi perfeito essa ilustração, mas enfim, que vocês fizeram, mas eu quero também saber, assim, como é em termos práticos que a comissão de inovação, ela vem ajudando, né? Porque fazem poucos meses, claro, que vocês começaram, mas como é que vocês já vêm ajudando aí os contadores e as contadoras? Como é que eles podem, né, inclusive, colar vocês nessa vibe tão legal, energia tão legal, né? Como é que vocês podem, estão ajudando aí os contadores e as contadoras? Tá, a comissão, ela fez, nas primeiras reuniões, o chamado planejamento estratégico, tá? Massa. Nesse planejamento estratégico, nós criamos o porquê que nós existimos, que a gente falou no início, as nossas frentes de trabalho, que o Cláudio também reforçou. Ou seja, vocês montaram um planejamento para dar o start, né? Sim. Aqui é inovação, aqui faz valer o nome mesmo, tá? A gente começou valendo o nome, né? Uhum. E a gente começou pelo planejamento estratégico, onde a gente definiu, traçou desde o propósito, os grandes objetivos, as metas, e a gente conseguiu chegar e dividir os trabalhos, né? Dentro da nossa comissão, ela tem os grupos de trabalhos, focado em cada área, como a gente falou, as grandes 3 áreas, né, que a gente focou: comercial, estratégico e operacional. E nesse desaguar do nosso planejamento estratégico, nós criamos a nossa linha editorial, né? Ou seja, de produção de conteúdos, de produtos, por assim dizer. Então, mensalmente é entregue artigo, já foram 2, o primeiro sobre planejamento estratégico, o segundo já vai estar sobre a frente a marcas e patentes, e vai sair agora o terceiro, já que já não saiu, no momento que a gente for ouvir esse podcast, relacionado às rotinas mais automáticas nas empresas contábeis, tá? Além disso, temos as lives mensais, tá? Sempre com convidado, com alguém da comissão, e temos a chamada mentoria 360 graus. Ela é mensal, praticamente na última semana de cada mês, onde nós falamos 360 graus. Existe a nossa pessoa da comissão, existe um convidado e existe as pessoas, os contadores que podem participar dessa mentoria no 0800, inclusive com certificação de hora. Ela é remota ou presencial? Nesse momento, a gente optou pelo Zoom, né? ainda pelo online. Não, e é bacana porque também atinge para o atingir interior, geral, né? Sim, Todo para o atingir estado, todo mundo. Né? Essa foi a estratégia. Afinal, a inovação, né? A comissão. E nesse momento, a gente troca de jogo aberto mesmo, ferramentas e como é que resolve cada problema de cada tema de mentoria 360 graus. Então, não tem história de segredo nenhum, né? Como é que executa um planejamento estratégico? Como é que faz Instagram para contadores? Então, são esses temas que nós já começamos a tratar e já tá rolando mesmo as mentorias de forma muito, muito bacana. Então, fica atento à agenda do CRC, que todo mês tem mentoria 360 graus, todo mês vai ter um artigozinho bacana e todo mês tem uma live. Então, direto como eu chamo, no cat jump, no pulo do gato. Meow. Meow. E aí, perfeito. E a gente já está aqui, o papo está tão legal que a gente já está aqui, se aproximando aqui dos minutos finais. Mas eu quero uma análise... Era para ouvir assim, ó. Né? Cadê o auditório? Né? Enfim. E aí, assim, eu quero que vocês façam uma análise, até já, né, pra gente já sigam, inclusive, com suas considerações finais, em relação ao contador e a contadora, né? Assim, pronto, eu vou fazer como também estratégia de marketing aqui. Passem, né? Aí um complementa o outro. 3 recomendações que vocês indicam para o contador e a contadora inovar no seu dia a dia e parar de achar que inovação, se planejar, é paralisar, e sim realmente, né, seguir o barco. Cada um dê 3 dicas aí de como é que o contador e a contadora pode inovar a partir de agora. Ouvir o podcast, pronto. Eu vou colocar isso na minha rotina de vida. Posso começar? Claro. Vamos lá, 3 pontos importantes, né? Primeiro, saia do operacional pelo menos um dia da semana, certo? Para poder você ter conexões externas para como você vai aplicar dentro da sua empresa. Segundo, desenhe os seus processos. Se você ainda não tem os processos mapeados da sua empresa, está na hora de fazer. E terceiro, busque urgente uma estratégia comercial. Defina qual vai ser o perfil de comercial da sua empresa e busque, sem cessar, qual que vai ser a sua estratégia comercial.
seja ela por intimidade, seja na excelência operacional, mas busque e defina urgente esses 3 pontos, que aí a inovação vai ser uma consequência. Show. Eu costumo dizer o seguinte, olha, para que a gente vê ao mundo, né? Tem um livro que eu gosto muito, toma nota aí, que é Propósito, de Joy Raymond. Tá? Livro bacana. Só dessa finurazinha aqui, final de semana dá pra gente ler. Tá? Ele fala o seguinte, ele pega o axioma de Aristóteles e diz assim, ó, na intersecção dos teus talentos com as necessidades do mundo, quando os dois se encontram, nessa intersecção, tá o porquê a gente existir, o propósito. Então, primeira coisa, para que tu existe? Para que tu abriu uma empresa? Para que tu virou contador? Tá? Então, defina o teu propósito. Quando tu faz isso, o que é que tu vai fazer? Tu vai fazer o teu plano de ação. Teu planejamento estratégico, teu plano de negócio, teu plano de carreira. Para quem é que você vai gerar conexão? Porque não é todo mundo que vai querer um contador que entregue, por exemplo, gestão financeira, como a Mônica desejou. Tá? Não são todos os clientes que vão querer contabilidade, como a própria ciência máxima ela é. Então, quem é que você vai se casar? Quem é que você vai gerar conexão? Definiu o propósito? Beleza. Uma vez definido o propósito, entenda com quem você vai se relacionar. Ou seja, estudar as dores do outro. Que isso vai cair diretamente com o comercial, com a operação, com o mapeamento de processo. E, por fim, eu deixo uma dica para fazer tudo isso, que é uma ferramenta chamada, alguns chamam de ferramenta, outros chamam de modelagem, que é o Canvas da proposta de valor. Tá? Inclusive, essa ferramenta nós discutimos na prática mesmo, em uma das mentorias da gente, tá bom? Então, 3 dicas aí valendo. Sensacional! Olha aqui, vamos lá sintetizando aqui o nosso podcast de hoje. Olha aí, gente, a partir de agora, se você não faz, faz agora. Saia do operacional pelo menos uma vez por semana, desenhe os seus processos, busque urgente, em caixa alta, brilhando, saltitante. Da cor da blusa. Sua estratégia comercial. Defina o seu propósito, entenda com quem você vai se relacionar e use e utilize sempre uma ferramenta aí, né, de avaliação, né, ou é o PDCA, como bem o Cláudio falou, ou um Canva de proposta de valor, né, comece por um SWOT, eu já complementando aí, vê as tuas fraquezas, oportunidades, ameaças, enfim, né, faz uma autoavaliação, mas que não paralise, sim, que realmente te alavanque aí para novas e novas decisões. Gente, como é que a gente faz, então, para ter mais, então, sobre a comissão? É seguindo o quê? As redes sociais? Redes sociais do próprio CRC. Se vocês quiserem conteúdos específicos, pode rebolar lá no CRC que os meninos vão passar pra gente, tá? Live, mentoria, pode pedir mesmo que a comissão tem uma equipe muito massa. Um forte abraço, inclusive, para todos da comissão. Muito massa mesmo, e o pessoal doido para produzir, na verdade, tá produzindo pra caramba. Então, podem pedir, que soldado no quartel quer trabalho, viu? Pode procurar a gente também, né? Os membros da comissão, tanto eu como o Macário, nas redes sociais. E a gente está lá à disposição, fazer igual a história, a comissão está de braços abertos. Quem quiser participar, ser membro da comissão, também a gente deixa o convite aqui. E se você não quer ser membro, mas quer conhecer o nosso trabalho, também a gente pode indicar, pode se aproximar, tá bom? A gente está muito aberto. E, pessoal, assim, o grande objetivo aqui é alavancar a profissão contábil, tornar o contador cada vez mais essencial, que a gente sabe a importância que temos, né? A importância que a nossa profissão tem dentro da sociedade. Então, a gente está aqui livremente para poder trabalhar para vocês e para fazer a nossa profissão cada vez melhor, cada vez mais valorizada. Muito bom, colhem nessa comissão, gente. Recomendação aqui do nosso CRCCE Cast. Falamos aqui com Antônio Macário e Cláudio Silveira. Queremos agradecer também a Estácio, né, o Caldeira, né, Cadeira, gente boa aí, tá do outro lado aí gravando, professora Luana Amorim, agradecendo também aí a equipe de comunicação do Conselho, Paulo Silva, Wander, Mário Nascimento, muito obrigada aí pelo apoio que vocês vêm dando aqui à comunicação. Te aguardo então no próximo CRCCE Cast. Até logo!